Olá, pessoal. Eu sou Vanessa de Souza Romão, discente de licenciatura plena em matemática pelo IFMA. E hoje eu vim trazer um resumo sobre a última aula que vocês tiveram, que foi sobre as razões trigonométricas no triângulo retângulo. E aqui é sobre, porque eu estou estagiando, estou no meu estágio 3, né, com o professor DI. E nesse momento eu vou mostrar para vocês sobre as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Aqui tem uma imagem que representa um triângulo retângulo, né, onde tem os ângulos. E os ângulos eles são presentes em nossas vidas e quase não nos damos conta. Por exemplo, ele está presente nas construções, na sombra, nos relógios, na bicicleta, em quase tudo os ângulos eles estão presentes. Aqui está a classificação dos ângulos, como eles são classificados, né? Eles são ângulo agudo, ângulo reto e ângulo obtuso. O que vai diferenciar eles vai ser a medida dos seus ângulos. O ângulo agudo, ele possui uma medida menor que 90 graus. Ou seja, se eu tenho um ângulo que mede de 1 grau a 89 graus, eu sei que ele vai ser um ângulo agudo. O ângulo reto é aquele que possui uma medida igual a 90 graus. Ele só é reto se ele for 90 graus. E o ângulo obtuso é o ângulo que possui uma medida maior que 90 e menor que 180 graus. Os ângulos, eles são complementares quando formam um ângulo reto. A medida dos seus dois ângulos ele vai formar um ângulo reto, né? Por exemplo, se eu tenho um ângulo com 30 graus, qual será a outra medida do outro ângulo? Então, eu vou fazer uma conta, a soma, que a medida deles dois tem que dar 90 graus, para ele ser um ângulo de 90 graus. Então, vai ser o quê? 30 mais 60, que vai ser igual a 90 graus. Por exemplo, eu tenho um ângulo com medida 20 graus. Então, qual é o outro ângulo que vai medir, que vai dar 90 graus? Então, vai ser 70 graus. Então, no caso, quando essa soma deles dão 90 graus, eles são chamados de ângulos complementares. Já os ângulos suplementares são aqueles que suas medidas vai dar igual a 180 graus. Por exemplo, um ângulo que tem 152 graus. Eu sei que a medida dele vai ser 28 graus, que vai dar o outro ângulo seria 28 graus, para a soma deles dá 180 graus. Se o ângulo for 28 graus, qual vai ser a medida do outro? Vai ser o quê? 152 graus, porque eu sei que somando 152 com 28 vai dar 180 graus. E quando o ângulo for 169 graus, o outro que eu vou somar, que vai dar 180, vai ser o ângulo de 11 graus. O triângulo retângulo, ele tem a reta, tem a semi-reta e tem o segmento de reta. Mas qual é a diferença dos dois? A reta é quando a reta, tipo, ela não tem um ponto de partida e nem um ponto final, né? Ela não tem. Já a semi-reta, ela tem um ponto de partida, mas não tem o ponto final. E o segmento de reta, ela tem o ponto de partida e o ponto final. Por exemplo, quando representa a reta, vamos supor que é AB, vai ser só um AB com a reta em cima. Já a semi-reta vai ser um pontinho com a setinha para frente, que vai estar dando segmento, a infinidade do final. Já o segmento de reta é quando tem uma setinha no início e uma setinha no final. Os ângulos opostos pelo vértice. Dois ângulos são opostos pelo vértice quando os lados de um deles são semi-retas opostas ao lado do outro. Por exemplo, o ângulo AOC ele é oposto do ângulo BOD. Eles são opostos pelo vértice quando eles são o quê? Congruentes. Aí aqui está explicando direitinho como que é. As classificações dos triângulos. Os triângulos, eles podem ser, ele tem diversas classificações.
E o que vai medir vai ser os lados, o que vai diferenciar vai ser os lados deles. Por exemplo, o triângulo equilátero, o triângulo isósceles e o triângulo escaleno. O triângulo equilátero é aquele que tem as três medidas deles são iguais, ou seja, o ângulo AB, BC e CA, eles têm medidas iguais. Já o triângulo isósceles é quando dois lados têm a mesma medida, que é o ângulo AB é igual a AC. E já o triângulo escaleno é quando todos os lados, os três lados deles, são medidas diferentes. Então, o que vai diferenciar os lados, os triângulos, vai ser a medida dos seus lados. O equilátero, três lados iguais. Isósceles, dois lados iguais. E escaleno, os três lados são diferentes. A soma dos ângulos internos de um triângulo. A soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo qualquer, ele vai ter que dar sempre 180 graus. Ou seja, quando eu somar o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C, todos eles vai ter que dar 180 graus. Agora, vamos ver um pouco sobre o Teorema de Pitágoras. É o Teorema de Pitágoras. Num triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o triângulo ele tem o lado A, tem o lado B e tem o lado C. Então, como encontrar a minha forma para encontrar o lado? Vai ser C2, que a hipotenusa é igual a B ao quadrado mais A ao quadrado. Ok. O seno, os trigonometria do triângulo, retângulo, é o seno, o cosseno e a tangente. O seno como encontrar o seno? O seno vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é o cateto oposto adjacente sobre o cateto adjacente. Nós temos que saber que o triângulo retângulo e a hipotenusa, ele é o lado oposto ao ângulo reto. E o maior lado do triângulo já é os catetos. Tipo assim, a hipotenusa, ela vai ser o maior lado do triângulo. E os outros são os catetos, que é o adjacente e o cateto adjacente. E que eles têm que formar um ângulo de 90 graus. Aqui está a tabela, né, dando o resultado do que equivale cada ângulo, as razões trigonométricas, né? Por exemplo, o seno de 30 graus, o cosseno de 30 graus e o tangente de 30 graus, né? O seno de 30 graus é 1/2, o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2 e a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Já o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2 e tangente é 1. E assim por diante. Agora aqui tem uma atividadezinha, um exercício, onde vocês irão encontrar o valor de x, né, no triângulo abaixo. Então, vocês vão usar todas as formas. Qual é a forma? Aqui no slide está explicando direitinho qual é a forma que vocês vão usar para encontrar o resultado de x. Aqui tem uma pergunta que é: uma tirolesa será feita em uma montanha que possui 100 metros de altura. Sabendo que ela será amarrada de tal modo que forme com o chão um ângulo de 30 graus, qual deve ser o tamanho do cabo da tirolesa? Então, vocês vão fazer direitinho e vão encontrar o resultado. Agora aqui, descubra o valor dos ângulos complementares. Vocês vão responder também. E aqui vocês vão já descobrir o valor dos ângulos suplementares, que o complementar anterior é qual ângulo eu vou medir que dê 90 graus. E suplementar qual ângulo eu vou medir, qual será a medida do ângulo que eu vou somar com 100 graus, que vai dar 180 graus. E qual será a medida do ângulo que eu vou somar com 130, que vai dar 180 graus. Então, isso aqui foi um breve resumo do que vocês estudaram, né? E espero assim